Então, bom dia, estamos aqui hoje em Penamacor, à porta do Museu Municipal, para vos trazer aquilo que é mais uma visita guiada encenada em tempos de pandemia, a primeira de 2021. Continuamos, portanto, proibidos de estarmos todos juntos a apreciar aquilo que é o património cultural de Penamacor e para isso utilizamos estes meios virtuais para vos trazer com mais dinâmica o património do Concelho de Penamacor. Estas visitas guiadas, como já sabemos, inserem-se dentro da programação cultural em rede, do programa Beira Baixa Cultural, que nos vem através da comunidade intermunicipal da Beira Baixa e insere-se dentro desta política de salvaguarda, defesa e divulgação do património cultural que a Câmara Municipal, através do Museu Municipal de Penamacor, tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos. Vamos então para mais uma visita guiada encenada, não é, Tiago? É verdade. Bom dia. Agradecer mais uma vez pelo convite. Tenho feito algumas participações. De certa forma também para esta visita guiada, desta vez dedicada ao Museu Municipal de Penamacor. E começo precisamente com a primeira questão relacionada com o museu. Estamos à frente das instalações e estas instalações remetem-nos para um passado relativamente recente do que é a história da vila de Penamacor enquanto praça de guerra e de fronteira. Que espaço é este? O Museu Municipal de Penamacor, como podemos ver, insere-se, portanto, dentro deste magnífico edifício que foi construído, portanto, no século XVI, serviu de Real Hospital da Ordem de São João de Deus e depois foi sofrendo diversas modificações e diversos acrescentos ao longo do tempo. Mas é certo que o auge da sua ocupação foi durante todo o século XIX e XX, enquanto serviu de quartel militar da Praça de Penamacor. Serviu primeiro de companhia disciplinar, estiveram aqui, portanto, presos políticos importantes do nosso Portugal, nomeadamente Álvaro Cunhal, e depois, mais tarde, com a extinção do quartel militar nos anos 70, sofreu algum abandono e agora neste momento alberga os serviços técnicos, os gabinetes técnicos da Câmara Municipal, serviço de finanças, em cima Tribunal Cartório e aqui o espaço do Museu Municipal desde sensivelmente 1982. Ok, muito bem. Então, de certa forma, este não é o primeiro espaço museológico. Terá havido outros espaços museológicos antes de vir para aqui. Certo? E de certa forma, de que ano é que remonta também a criação do Museu Municipal, enquanto organismo também? Falas bem, Tiago. Até certa altura tivemos esta preocupação e esta mentalidade de que o nosso Museu Municipal, o Museu Municipal de Penamacor, foi criado em 1945 pelo Dr. Mário Pires Bento, investigador, arqueólogo, embora amador, fez um trabalho fantástico de levantamento arqueológico e tem hoje o nosso museu na freguesia de Meimoa. Este senhor, em 1945, dá-se ao trabalho de calcorrear, portanto, o Concelho de Penamacor, recolher e salvaguardar uma série de peças arqueológicas que passavam muito por inscrições, por objetos, portanto, de fragmentos arquitetónicos de vários períodos, como já sabemos, de outras visitas e de outras paragens. O Dr. Mário Pires Bento cria o património arqueológico, o património cultural, de certa forma, de uma forma diferente da vista durante o século da época em que ele viveu, porque era um homem que já via o património e via estas ações de patrimonialização, não do ponto de vista tanto de uma museografia expositiva e de visitação, mas do ponto de vista da salvaguarda do património e da identidade que é o património cultural destas gentes. E o que é certo é que fez um trabalho magnífico. Em 1945, lá em cima no Centro Histórico da Vila de Penamacor, na antiga Casa da Câmara, deposita uma série de peças que ali ficam até 1982, quando esta casa inaugura e quando o Sr. Aristides Galhardo Mota, que já lá vamos, é incumbido pela Câmara Municipal de fazer a limpeza, a inventariação e a exposição que nós vamos ver lá dentro. Mas o que é certo é que já
nos primórdios, portanto, nos inícios do século XX, existia aqui uma preocupação por parte do património cultural. E no espólio, nas coleções do Museu Municipal, enquanto fazemos, portanto, o tratamento enquanto fazíamos o tratamento do espólio e da inventariação do Museu Municipal, damos de caras com uma carta interessante, uma carta que foi, portanto, passada e entregue ao Tenente-Coronel Júlio Rodrigues da Silva, na altura, em 1916, Alferes Júlio Rodrigues da Silva, que tinha como colega aqui portanto, no Regimento de Infantaria o médico Barbosa Correia, Dr. Barbosa Correia. O que é certo é que essa carta nomeava a ele como diretor, como conservador naquele tempo do Museu Municipal de Penamacor, e a este Dr. Barbosa Correia como bibliotecário de uma suposta biblioteca municipal. Há pessoas que me dizem que nunca chegou a ser criado este Museu Municipal, mas o que é certo é que a ata de variação de Câmara, dessa altura, que depois vimos a encontrar no Arquivo Municipal de Penamacor, nos dá a indicação de que, naquele mesmo ano, é criado uma verba, na Câmara Municipal, é criada uma verba para aquisição de peças para o Museu Municipal e de livros para esta biblioteca. E nós temos a certeza absoluta de que houve peças de um pseudo-museu que foi criado, portanto, na escola, aquilo que está denominado nas fichas de registro que o Sr. Aristides que o Sr. Aristides redigia para as peças do museu, que aquelas peças tinham vindo de um museu escolar. É certo também que nós temos algumas indicações de que esse museu escolar já sabemos que albergou algumas das peças que nós temos aqui depositadas. Nós acreditamos que este Museu Municipal de Penamacor estivesse ali portanto, na antiga escola primária de Penamacor. Ou seja, a ideologia de salvaguarda, recolha, levantamento de peças de espólio museográfico aconteceu desde 1915, 1916 até à atualidade. Depois foi sofrendo algumas alterações para o que nós temos hoje aqui no Museu Municipal. Portanto, de certa forma já há uma consciencialização muito anterior àquilo que se julgava ser, sobretudo com aquela data de 1915, 16. Por mais que não seja aquela noção que temos de patriotismo e de identidade dos territórios, de querermos salvaguardar aquilo que é a identidade dos territórios, sim. Muito bem. Então, de certa forma, agora passando um pouco também para a questão relativamente ao acervo. Sabemos que os museus são espaços de difusão da cultura local, do património local, mas também têm esse tal papel de salvaguarda, como há pouco referias. A questão do acervo municipal, como está estruturado, o que é que o compõe, de certa forma? O Museu Municipal de Penamacor, desde a sua gênese, que tem, portanto, digamos, 3 grandes pilares que fazem, portanto, onde assenta a exposição e o acervo, reservas do Museu Municipal. Falamos de uma grande coleção de etnografia, uma grande coleção e vasta de arqueologia, mas também história natural. Depois, com o arrastar do tempo, o Sr. Aristides, talvez com esta ideia de estar posicionado no quartel militar, foi adquirindo uma série de peças que dizem respeito à história militar de Penamacor, como vamos ver lá dentro. Neste momento, continuamos exatamente como desde o início com estas mesmas bases que constituem o museu. Muito bem. Então, vamos visitar o museu? Vamos, Tiago, força. Posso? Força. Muito bem. Estamos agora dentro do espaço museológico do Museu Municipal de Penamacor. Como é que o espaço está estruturado? O espaço, como dissemos inicialmente, vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Claro que obriga-nos o aumento, eu há pouco não referi, as peças deste museu chegam-nos até nós através de doações que agentes de Penamacor nos vêm fazendo. Quer a exposição arqueológica, quer as reservas, as coleções de espólio arqueológico, quer de etnografia ou de outro tipo que nós vamos recebendo. E o aumento do acervo obrigou muitas vezes as estruturas na dinâmica do museu. O que é certo é que nós continuamos desde 1982 a ter um espaço de exposições permanentes, onde temos o espólio arqueológico, o espólio etnográfico e a história natural.
Depois, mais tarde, foram criadas 2 salas de exposições temporárias. Uma delas, inaugurada em 2007, 2008, que veio sofrendo exposições de etnografia, exposições de arqueologia, exposições de memórias e identidades, consoante as diretrizes de investigação do museu, até porque os museus são constituídos de peças, mas também são constituídos de pessoas. O que os museus querem atualmente é não só ter uma exposição que possa levar ao público e mostrar ao público este espólio que se vai recolhendo e se vai trabalhando, mas também tem a vertente de investigação para a criação de conhecimento. E essas exposições temporárias muitas vezes seguem as diretrizes de investigação que vamos tendo ao longo do tempo. Em 2019 foi inaugurada uma nova sala de exposições temporárias, em julho de 2019, que neste momento constitui um espaço mais amplo, um espaço mais diversificado, onde recebemos já exposições de pintura, exposições de fotografia e demais. Interessante. Falamos aqui, ao entrarmos, eu queria começar precisamente agora, uma vez que já entramos no espaço, precisamente começar aqui pelo túmulo da Arrochela. O túmulo da Arrochela, que causa um tremendo impacto para quem visita o museu, é logo a primeira peça com que as pessoas se deparam. Túmulo esse que remonta, portanto, ao período de ocupação romana, à romanização, e de certa forma tem um impacto e um interesse relevante, sobretudo por se tratar de um achado arqueológico no concelho, não só pela estrutura em si, mas também seguramente pelas peças. Não é assim? Sim, é. É uma das peças, portanto, as coleções do Museu Municipal retratam um bocadinho, especialmente esta vertente mais arqueológica, retrata um bocadinho aquilo que é a ocupação do território de Penamacor desde a pré-história até praticamente à atualidade, com as coleções portanto, etnográficas. E temos 2 ou 3 peças que de certa forma são detentoras de um valor maior, quer seja pelo espólio que foram exumados dessas mesmas estruturas, ou simplesmente pelas histórias que contam, porque é certo que uma peça dentro de um museu que não conta uma história deixa de ter importância do ponto de vista da identidade cultural. E sim, é certo que, do ponto de vista da romanização, é uma das peças mais interessantes e mais importantes que nós temos aqui no Museu Municipal. Identificada nos anos 80 e anos 90 do século XX, foi identificada, foi escavada por uma equipa de arqueólogos da então Direção Geral, na época não era Direção-Geral, não tinha o nome de Direção-Geral de Património, mas era, portanto, a instituição que fazia, de certa forma, a tutela desta atividade. Foram escavadas, portanto, como vimos neste painel atrás, 2 estruturas de incineração, juntamente com mais os designados cinzeiros, espaços onde talvez fossem cremados os defuntos. Desta sepultura, que ainda até hoje é única em Portugal, portanto, é um elemento único em Portugal deste tipo de rituais funerários, foi exumado uma série de material arqueológico que vai desde o material cerâmico ao material vítreo, aos alfinetes em marfim e ouro, aos pregos. E o mais interessante e mais importante ver à época foi, e é importante analisar muitas vezes os arquivos dos museus que são postos muitas vezes de parte e são desvalorizados, é interessante verificar como é que uma pessoa faz tanto e consegue, quando é perseverante, consegue levar a sua ideia em bom caminho, consegue, portanto,
feitos enormes. Falamos do Sr. Aristides Galhardo Mota, que ao analisarmos o arquivo do Museu Municipal, apercebemos-nos da luta tremenda que foi para que estas peças regressassem ao seu ponto de origem, que era Penamacor. Identificado, como eu disse, lá embaixo na Rochela, uma estação arqueológica do período romano, foi incorporado nas coleções do museu, quer o espólio exumado, quer esta incorporação, que na época foi uma excelente incorporação museográfica aqui no Museu Municipal de Penamacor. Interessantíssima esta peça. Mas vamos continuar com a nossa ocupação, ou o período de romanização aqui do espólio arqueológico. Avançamos então para esta secção ligada também à continuação da ligação ao período romano, portanto, da ocupação romana no território. Vimos já o túmulo da Rochela. Há pouco também referiste que é sempre relevante haver objetos expostos com histórias para contar e a minha questão é precisamente esta. Temos aqui um conjunto de estelas, também temos ali questões ligadas à numismática. Portanto, que história é que estes objetos têm para contar? Se formos às questões de numismática, temos muito por onde pegar, porque o Sr. Aristides, que foi, portanto, o senhor que não digo mais deu, porque houve uma série de gente que tem dado e tem feito trabalho por este museu, mas é o responsável, certamente, por aquilo que nós temos hoje. Foi ele que foi encarregado de fazer todo este trabalho de limpeza e de inventariação destas peças. Era um aficionado por numismática. Ainda hoje nos chegam pessoas a doar moedas muito à conta do gosto que o Sr. Aristides tinha pela numismática. E então, se formos para as reservas do museu, ver a quantidade imensa de moedas, da moedação que nós temos, desde o período romano até à atualidade, mas também, se formos ver a quantidade de moedas que nós temos de outros países, como podemos ver depois mais à frente na exposição permanente do Museu Municipal, é tremendo. Mas acho que tu queres que eu me refira àquele tesouro de numismas que nós temos do período romano, que foi identificado, um entesouramento que foi identificado na Barroca do Ouro. Sim, é um estado fantástico, dá uma quantidade imensa de peças que foi identificado, um entesouramento, como já disse, na Barroca do Ouro, próximo das minas romanas de Ouro da Presa. Depois, entretanto, temos uma série de peças epigráficas que, de certa forma, nos mostram a ocupação do território em Penamacor, com todos as suas divindades que eram típicas destes territórios e do período de romanização, Mara, a Vitória e outras que tais. Mas, deixando o período da romanização e chegando aqui ao ponto em que se começou a definir toda esta estrutura de povoamento aqui de Penamacor, sensivelmente do século XIII, século XIV, depois, entretanto, XV, XVI, XVII, XVIII, temos também uma série de espólio interessante, algum nas reservas, outro na exposição permanente. E chegamos efetivamente aqui para falar do núcleo de estelas discoides que nós temos no Museu Municipal de Penamacor, recolhidas um bocadinho por todo lado aqui em Penamacor. Não fosse esta vila uma das vilas medievais e modernas mais importantes da região, como podemos comprovar no segundo bloco de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor, com algumas apresentações interessantes. Somos detentores de um núcleo interessante de estelas discoides. Estas estelas discoides, ou cabeceiras de sepultura, porque efetivamente eram postas sobre a sepultura, na cabeceira da sepultura dos defuntos, apresentavam muitas vezes cruzes gamadas. Depois temos uma série delas que foram identificadas mais recentemente, que se encontram nas reservas do Museu Municipal, e temos o nosso núcleo museológico da Bem Posta, que é detentor de grande parte deste espólio de estelas discoides pertencente ao território de Penamacor. Entrando precisamente nessa questão, ou nesse período, nessa época medieval, transição para o moderno, princípio da época moderna,
há um conjunto de estatuárias, ligado à estatuária, que está aqui exposto, inclusive, no museu. Há alguma, de certa forma, a ideia, estão ligadas ao contexto religioso, e a minha questão é, sabe-se quem são os artistas, são da origem do concelho, de que templo são provenientes? Sabes que as imagens, a iconografia religiosa é distinta. Nós não somos detentores de algumas peças dos aspectos religiosos, algumas que foram doadas pela Santa Casa da Misericórdia, pela Irmandade, outras que foram doadas por particulares da Vila de Penamacor. Respondendo em primeiro lugar à tua pergunta, sim. Todas as peças que nós temos neste momento de património religioso de Penamacor são pertencentes ao território de Penamacor. Não sabemos efetivamente, muitas delas não sabemos quem é que as pintou, não sabemos quem é que fez as esculturas, quem é que fez as imagens, e outras nem sequer temos a noção de onde é que elas são provenientes. Temos o caso da Senhora da Rocha, uma imagem em granito que foi identificada aqui, por exemplo, no quartel de Penamacor, quando das obras de requalificação, encontrava-se na capela do convento. Ora, a Senhora da Rocha, a Senhora da Penha, nós tínhamos uma igreja de Santa Maria do Castelo, como bem sabes. Poderá ter ela, portanto, movimentando-se do cimo de vila para o centro da vila, com a desintegração da igreja de Santa Maria do Castelo, poderá ter sido movimentada para aqui, para o quartel militar, não sabemos bem. Sabemos que ela é proveniente dali porque foi ali que foi recolhida, não sabemos de onde é que ela era originalmente. E depois temos uma série de outras imagens, mas não sabemos quem foram os construtores. Muito bem. Passamos agora para esta secção dos coches, que são peças extraordinárias no sentido em que não é muito comum numa exposição temporária vislumbrar-se este tipo de peças. Portanto, só em casos muito específicos. De certa forma, estes coches têm alguma história, que sabe-se quem são os proprietários, de que século é que são, por exemplo, ou qual é o seu período? Como eu disse, ao longo do tempo, as pessoas foram doando ao Museu Municipal uma infinidade de peças, ou que por alguma razão lhes dissessem alguma coisa e quisessem preservadas, ou porque são peças únicas por alguma razão, ou porque contam uma história muito específica do período em que se inserem, ou então simplesmente porque as pessoas achavam por bem doá-las ao Museu Municipal e doavam-nas ao Museu Municipal. E nós estamos cá para contar a história dessas peças. E efetivamente, estes coches contam uma história daquilo que eram as vivências de uma família interessante de Penamacor, a família Pina Ferraz. Eram pertença, portanto, da família Pina Ferraz, encontravam-se eram propriedade da família, encontravam-se não no território de Penamacor, mas por acaso até vieram do concelho vizinho, do Fundão. Foram depois incorporadas no Museu Municipal e eram pertença dela. Datam de final do século XIX, início do século XX, e são duas das peças, não digo mais importantes, mas mais esbeltas que nós temos nas nossas coleções. Temos aqui exposto a bandeira portuguesa republicana, portanto, posterior a 1910, de certa forma ligada à conjuntura também da Primeira Guerra Mundial, portanto, que desenrolou entre 1914 e 1918. Esta bandeira, qual é a história desta bandeira e a razão de estar exposta aqui no museu? Uma história interessante. Recuando só aos processos de dinâmica internas do museu, abordando aqui uma questão interessante e pertinente, que são os processos de investigação ligados ao museu. Quando nós iniciámos os processos de inventário no museu, iniciámos pelas coleções de arqueologia e, de certa forma, uma questão metodológica. Tínhamos recebido há relativamente pouco tempo, portanto, as coleções dos trabalhos
que o Dr. José Luís Cristóvão fez nos anos 80 e nos anos 90, e interessava-nos, de certa forma, começar pelas coleções de arqueologia. E então a parte etnográfica ficou um bocadinho esquecida naquele momento específico. Mas esta questão desta bandeira foi interessante, porque é sempre a ligação das gentes externas com os museus que nos levam muitas vezes a tirar informações de dentro de um saco, que são muitas vezes os acervos dos museus. E fomos abordados pela Liga dos Combatentes, que por altura da celebração do centenário do armistício, da assinatura do armistício, da Grande Guerra, que nos levou a tirar a história desta bandeira do saco. Portanto, o Regimento de Infantaria de Penamacor teve uma presença na Grande Guerra em Moçambique, e quando regressaram novamente a Portugal, trouxeram com eles a bandeira que tinha sido hasteada quando da assinatura do armistício em Quionga, demonstrando, de certa forma, a importância que o Regimento de Infantaria teve nessa guerra, nas batalhas que foram travadas em Moçambique. Esta bandeira esteve muito tempo depositada na Casa da Câmara e depois, entretanto, é incorporada nos anos 90 nas coleções do Museu Municipal. Juntamente com a bandeira, acompanha, portanto, a carta que foi assinada pelo embaixador em Quionga em 1918. É uma peça extremamente importante, tem mais de 100 anos de idade, certamente, e que mostra a importância que o regimento de Infantaria teve de Penamacor, que neste momento são territórios ditos de baixa densidade populacional, mostraram na Primeira Grande Guerra Mundial. Pronto, esta sala, de certa forma, é uma sala que ligada ao contexto de etnografia. Mostra claramente a questão das tradições, do artesanato, da indústria, da economia local. Portanto, sobretudo, talvez mais a agricultura, tendo em conta o contexto rural, embora também haja outras peças também expostas. De certa forma, após este breve olhar, o que é que podemos admirar aqui nesta sala? Como eu disse, a coleção de etnografia do Museu Municipal de Penamacor é vasta. Nós temos aqui aquilo que é uma pequena parte das coleções de etnografia do Museu Municipal. Em reserva temos o triplo ou o quádruplo das peças que vemos aqui expostas. E sim, de certa forma, são peças que datam sensivelmente finais do século XIX, início do século XX, até meados do século XX, em que a dinâmica económica passava pela agricultura, pelos trabalhos de campo, pelos trabalhos muitas vezes ligados com o campo, como é a questão das profissões tradicionais. Nesta semana catalogávamos o espólio de um dos ferradores, dos últimos ferradores aqui de Penamacor, que deram entrada no Museu Municipal sensivelmente no final dos anos 80, e fazem parte das reservas do Museu Municipal. E sim, são peças muito ligadas à pastorícia, ao trabalho do linho, como este fantástico tear que nós vemos na sala de exposições temporárias, mas também peças de caráter lúdico, ligado aos trabalhos de caráter lúdico. Temos um tabuleiro de damas fantástico, uma peça muito bonita do final do século XIX, mas também peças ligadas ao trabalho que era dado à mulher, aos trabalhos ditos de casa. Temos os berços, temos, portanto, peças ligadas à casa, utensílio de aquecimento da casa. Depois temos também alguns utensílios, como eu disse, ligados não diretamente aos trabalhos de campo e à agricultura, mas ligados indiretamente à agricultura, como é, por exemplo, as peças ligadas ao Lagar do Santíssimo, aquela grande caldeira que veio quando da destruição que foi feito do Lagar do Santíssimo, e que as peças foram incorporadas
no Museu Municipal de Penamacor. Depois temos outras peças também ligadas, por exemplo, à pastorícia, como eu disse, não diretamente, mas indiretamente. Temos uma francela, temos uma queijeira também. São peças que estão não diretamente ligadas à agricultura, mas indiretamente ligadas a uma série de trabalhos do campo. Avançamos então para a reta final, para a última sala, de certa forma, em exposição. Ela remonta mais para um património natural que é perceptível no concelho. Aliás, o concelho ocupa parcialmente também a Reserva Natural da Malcata. A sala tem exposta não só exemplares da flora, mas também da fauna, através de animais embalsamados. De onde é que surgiu esta ideia para esta sala, a criação desta sala? Terá sem dúvida o seu... Digamos que a ideia de serem incorporados, portanto, nas coleções do Museu Municipal, animais embalsamados, representativos, é certo, da fauna e da flora do concelho de Penamacor, tal como falaste, somos detentores de grande parte da Reserva Natural da Serra da Malcata. Não sei qual foi a ideia de serem incorporados estes animais nas coleções do museu, mas certamente que terá sido a veia de preservação antes da extinção destes animais. E o que é certo é que foi muito bem-vinda, porque neste momento o último exemplar que nós temos do lince da Serra da Malcata encontra-se depositado no Museu Municipal de Penamacor. Uma história interessante, o lince foi atropelado, depois entretanto mais tarde foi embalsamado e deu entrada nas coleções do Museu Municipal. Durante muito tempo esteve exposta nos corredores do Museu Municipal, dentro destas vitrines que vemos aqui, com esta disposição muito tradicional daquilo que são os animais em perfeito estado, esta tentativa de reconstituição do seu habitat natural. Depois, mais tarde, houve necessidade de reinterpretar estas exposições e deu aso à criação desta sala onde nos encontramos agora, de reinvenção do espaço que é o habitat natural destes animais. Mas é sem dúvida a peça mais emblemática, o nosso lince ibérico. Exatamente. Agradecer pela visita guiada aqui ao Museu Municipal de Penamacor, muito elucidativa. E ficamos então por aqui. Agradecer mais uma vez e passar agora a palavra ao nosso anfitrião, André Oliveirinho. André. Espero que tenhas gostado da visita guiada. Tiago, vocês aí em casa também, espero que tenham gostado desta visita guiada encenada. Mostramos um bocadinho daquilo que são as coleções do Museu Municipal, daquilo que é o património do Museu Municipal, que é o património de todos nós enquanto gentes de Penamacor. Está representada um bocadinho da identidade, um bocadinho da ocupação do território de Penamacor, portanto, nos anos que vão desde a pré-história até à atualidade. Espero que tenham gostado. Estamos à vossa espera de portas abertas. Assim que for possível, venham conhecer Penamacor, venham conhecer o Museu Municipal, venham conhecer o património de Penamacor. Mais uma vez, muito obrigado e ficamos com um momento musical. Milho verde, ai milho verde, maçaroca. Sombra do milho verde, ai a sombra do milho verde, ai namorei uma cachopa. Milho verde, milho verde, ai milho verde, ai milho verde miudinho. Sombra do milho verde, ai a sombra do milho verde, ai namorei um rapazinho.
verde, ai milho verde, folha larga. Sombra do milho verde, ai a sombra do milho verde, ai namorei uma casada. Montadeiras do meu milho, ai montadeiras do meu milho, ai montei o meu milho bem. Olhas para o caminho, ai não olhas para o caminho, ai que a merenda já lá vem. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram com o regedor, correram com o regedor. Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que dá foice e fez espada, que dá foice e fez espada. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram com o regedor, correram com o regedor. Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que dá foice e fez espada, que dá foice e fez espada. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação.